Se tem algo que a Bíblia não faz, é esconder o quão perverso e corrompido é o coração humano. Nos 2 primeiros capítulos da Bíblia, temos o relato de como Deus, inteiramente justo e santo, criou um mundo em que tudo era muito bom. No entanto, tão logo a desobediência do homem, que foi criado como um ser moralmente responsável, alterou esse estado original. A história de Caim e Abel na Bíblia é um retrato dramático dessa realidade. Se alguém se pergunta o quão profundo foi o estrago do pecado na natureza humana após a queda, a história de Caim e Abel responde de forma direta. O estrago foi tão grande que o primeiro ser humano a nascer neste mundo foi nada menos que o assassino de seu próprio irmão. Caim matou Abel de forma premeditada, covarde e cruel. Na história de Caim e Abel, encontramos a primeira manifestação aberta do mal em uma escala social. O pecado pessoal se tornou um pecado contra o próximo, revelando a progressiva degeneração moral da humanidade. Mas é importante notar que esse relato sobre Caim e Abel não é apenas histórico, mas também profundamente teológico. Esse relato reflete a luta constante entre o bem e o mal, entre a obediência e a desobediência, entre a vida e a morte. Além disso, nos aponta para a grande necessidade de um Salvador, alguém que pudesse resolver o problema do pecado de uma vez por todas, uma necessidade que apenas Cristo, o Cordeiro de Deus, pode suprir. Como a história de Caim e Abel é sempre uma das primeiras que aprendemos na Bíblia, muitas pessoas a enxergam quase que como apenas uma história infantil. Porém, a verdade é que essa história é tão complexa e profunda que quando nos deparamos com ela de forma correta, somos confrontados a examinar nossos próprios corações. Então, o que será que podemos aprender com esse triste relato bíblico? É exatamente sobre isto que falaremos neste vídeo. O capítulo 4 do livro de Gênesis começa com o nascimento dos 2 primeiros filhos de Adão e Eva após a sua expulsão do Jardim do Éden. O texto nos apresenta Caim e Abel, que nasceram em um mundo já marcado pelo pecado, mas que também continuavam carregando em si o reflexo da imagem de Deus. Há aqui algo extraordinário e ao mesmo tempo trágico. A continuidade da vida humana, mesmo após a queda, e o desenvolvimento das gerações que sofreriam as consequências do pecado original. Quando Caim nasceu, Eva expressou sua alegria ao declarar que havia adquirido um varão com o auxílio do Senhor. Essa declaração foi muito significativa porque, nas palavras de Eva, percebemos uma expectativa messiânica. Deus havia prometido em Gênesis capítulo 3 e versículo 15 que da descendência da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. É possível que Eva tenha visto em Caim o potencial cumprimento dessa promessa, esperando que ele fosse o libertador prometido que traria restauração e vitória sobre o pecado. Eva, no entanto, não poderia estar mais enganada. Caim não seria o redentor, mas tragicamente o primeiro assassino. O pecado que havia sido introduzido no mundo pelo ato de Adão e Eva agora se manifestaria de maneira devastadora na vida de seus filhos. Logo em seguida, o texto menciona o nascimento do segundo filho de Adão e Eva, Abel. Embora não haja grandes detalhes sobre o nascimento de Abel, seu nome já nos sugere algo significativo. Abel significa fôlego ou vapor, o que pode apontar para a fragilidade, transitoriedade e brevidade da vida humana, especialmente em contraste com a longevidade esperada no período antediluviano. Por isto, muitos comentaristas enxergam esse nome como profético, parecendo sugerir o destino breve e trágico de Abel. Na sequência, o texto bíblico explora o contraste entre os 2 irmãos. Caim tornou-se lavrador, alguém que trabalhava a terra, e Abel, pastor de ovelhas. Porém, mais do que uma simples divisão de trabalho, essa distinção parece que também preparava o terreno para um tema teológico profundo: o relacionamento dos homens com Deus por meio de suas obras e ofertas. A agricultura e a criação de animais eram partes essenciais da adoração a Deus, e o tipo de oferta que cada um traria ao Senhor e a maneira como essas ofertas seriam recebidas revelava o estado espiritual de ambos. Seja como for, o que fica claro no texto bíblico é que mesmo após a queda,
o trabalho humano continuou, embora agora fosse permeado por frustrações e dificuldades, como Deus havia dito a Adão em Gênesis capítulo 3. Nas ocupações dos filhos de Adão, a humanidade começou a desenvolver suas primeiras atividades econômicas e sociais. Então, a Bíblia nos informa que, ao cabo de dias, ambos os irmãos trouxeram ofertas ao Senhor. Perceba que esse ato de trazer ofertas a Deus reflete uma prática de adoração que remonta ao início da história humana. Antes mesmo de a lei mosaica estabelecer formalmente as ofertas e sacrifícios no culto a Deus, os homens já conheciam a necessidade de oferecer algo ao Criador, como expressão de sua devoção. Este princípio está enraizado no fato de que Deus é digno de adoração e de que tudo que o homem possui vem das mãos de Deus. Então, o que torna esse relato particularmente significativo é que tanto Caim quanto Abel sabiam que deveriam adorar ao Senhor. Isso nos mostra que o problema central não estava no reconhecimento de Deus como digno de adoração, mas na maneira como cada um se aproximou dele. A diferença entre as ofertas de Caim e Abel ia além dos elementos físicos oferecidos e revelava a atitude espiritual de cada um. Caim, sendo lavrador da terra, trouxe do fruto da terra como oferta ao Senhor. Contudo, o texto não especifica que ele trouxe as primícias ou o melhor do que tinha. Para alguns comentaristas, talvez isso possa indicar que Caim trouxe sua oferta de maneira casual, sem preocupação em oferecer o melhor a Deus. Se isso estiver correto, então esse detalhe já começa a sugerir a disposição do coração de Caim, que aparentemente não tinha a reverência e a fé necessárias para agradar a Deus. Caim talvez estivesse cumprindo um dever religioso, mas sem a devoção genuína que Deus requer. Em contraste, a oferta de Abel é descrita com mais detalhe e ênfase na qualidade. Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. As primícias, ou seja, os primeiros e melhores animais, representavam a atitude de dar a Deus o que há de mais precioso. Além disso, o fato de Abel oferecer a gordura reflete o conceito de sacrifício completo, pois a gordura era considerada a parte mais preciosa e era usada nos sacrifícios como sinal de adoração e entrega total. Então, inevitavelmente, na sequência o texto bíblico nos informa que atentou o Senhor para Abel e para sua oferta, mas para Caim e para sua oferta não atentou. A resposta de Deus a essas ofertas revelou sua soberania e sua justiça. Deus, que vê o coração dos homens, aceitou a oferta de Abel porque ela foi apresentada com fé e devoção, mas rejeitou a oferta de Caim, que, embora externa, carecia de integridade e sinceridade. Na verdade, esse tema das ofertas de Caim e Abel é muito debatido pelos estudiosos. Mas de acordo com Hebreus capítulo 11, versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Este relato, portanto, nos esclarece que o fator decisivo foi a fé. A fé demonstrada por Abel e revelada em sua oferta agradou a Deus. Abel confiava em Deus e compreendia a necessidade de se aproximar dele com o melhor de si, reconhecendo a grandeza e a santidade do Senhor. Em contraste, Caim trouxe sua oferta sem fé e sem coração contrito. E aqui é importante entender que a rejeição da oferta de Caim não foi um ato arbitrário de Deus. A oferta de Caim foi rejeitada porque Caim, em si mesmo, estava espiritualmente separado de Deus. Sua atitude orgulhosa e indiferente refletia um coração rebelde. A rejeição da oferta de Caim revelava uma verdade fundamental. Deus não se agrada de rituais vazios. O que Deus busca é um coração quebrantado e contrito, como o rei Davi escreveu no Salmo 51. Diante da rejeição de sua oferta, a Bíblia diz que Caim irou-se sobremaneira e decaiu-lhe o semblante. A reação de Caim expôs a raiz de seu problema, o orgulho e a falta de humildade diante de Deus. Em vez de buscar a razão pela qual sua oferta foi rejeitada e se arrepender, Caim permitiu que a ira e o ressentimento tomassem seu coração. Sua expressão caída refletia seu estado interior de frustração e raiva, não apenas contra Deus, mas também contra o seu irmão Abel. Esse ressentimento era uma manifestação do pecado que já dominava o coração de Caim,
e o ódio que ele desenvolveu contra seu irmão foi o catalisador para o trágico crime que ele cometeu. A ira de Caim teve duas fontes principais: orgulho ferido e inveja. Caim se comparou a Abel e, incapaz de lidar com a rejeição de sua oferta, projetou sua frustração sobre o justo Abel, que não havia feito nada contra ele. Essa foi uma manifestação clara do poder destrutivo do pecado, que sempre busca dividir e destruir relacionamentos. E aqui vemos o pecado da inveja brotando e se enraizando no coração de Caim. A inveja é um pecado sutil, mas destrutivo, porque em vez de nos conduzir ao arrependimento e à correção de nossos erros, nos leva a desejar o mal para aqueles que têm sucesso onde nós falhamos. A inveja corrói a alma e cria barreiras entre nós e nossos semelhantes, além de afastar-nos de Deus. O ciúme de Caim foi a raiz que o levou a cometer o primeiro fratricídio da história humana. Mas antes que Caim caísse no abismo de seu terrível pecado, Deus, em sua misericórdia e graça, ofereceu uma advertência. O Senhor perguntou a Caim o motivo de sua ira e de seu semblante caído. Deus estava oferecendo a Caim uma oportunidade de reflexão. Ele estava essencialmente questionando Caim sobre o que estava acontecendo em seu coração. Essa pergunta era uma forma de Deus chamar Caim à consciência do seu pecado e, assim, abrir o caminho para o arrependimento. Nesse ponto, Deus não havia rejeitado Caim de forma final e irrevogável. Em vez disso, ele buscou corrigir o caminho de Caim, para que Caim pudesse se reconciliar com ele. Essa foi uma manifestação clara da graça e paciência de Deus. Ao longo das Escrituras, vemos Deus continuamente chamando pecadores ao arrependimento, e na história de Caim e Abel não foi diferente. Mesmo diante de um coração perverso, Deus se aproximou e ofereceu uma saída. Inclusive, o texto bíblico registra que Deus continuou sua advertência dizendo a Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Esse foi um chamado claro para uma mudança de atitude. Se Caim agisse corretamente, ele seria aceito assim como Abel. No entanto, se continuasse em seu caminho de ira e inveja, o pecado estaria à porta, pronto para dominá-lo. Essa metáfora do pecado à porta sugere que o pecado é algo que está sempre à espreita, esperando por uma oportunidade para nos capturar. Mas a boa notícia é que Deus, mediante a ação do Espírito Santo em nós, nos capacita a resistir ao pecado. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 13, o apóstolo afirma que Deus é fiel e não permite que sejamos tentados além do que podemos suportar, sempre providenciando uma saída. Caim, entretanto, ignorou a saída oferecida por Deus. Mesmo ouvindo a advertência de Deus, Caim permitiu que o pecado o dominasse completamente. Em Gênesis capítulo 4 e versículo 8, lemos que Caim convidou Abel para ir ao campo, e estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel e o matou. Alguns estudiosos sugerem que talvez Caim tenha usado uma pedra ou algum objeto para golpear seu irmão. Seja como for, esse foi o clima da consumação do pecado de Caim. A inveja e a ira que antes estavam no coração se manifestaram em um ato externo de violência, o assassinato de seu próprio irmão. Como todos sabem, esse foi o primeiro homicídio registrado na Bíblia. E não foi qualquer homicídio, foi um fratricídio, o ato de matar o próprio irmão de sangue. Além disso, a profundidade do pecado de Caim foi amplificada pelo fato de que ele não tinha motivos racionais para matar Abel. Abel não havia feito nada para prejudicar Caim. Ele apenas ofereceu uma oferta agradável a Deus. Mas na mente de Caim, o sucesso espiritual de Abel se tornou intolerável. O registro desse assassinato de Abel revela a gravidade do pecado que não é controlado. Ele leva à destruição não só do relacionamento com Deus, mas também com os outros. A Bíblia diz que quando o pecado não é tratado, quando as advertências de Deus são ignoradas, ele leva inevitavelmente à morte. Tiago, capítulo 1 e versículo 15, afirma exatamente isso, que o pecado, uma vez consumado, gera a morte.
Isso ficou visível na vida de Caim. Sua incapacidade de dominar o pecado levou ao primeiro homicídio da história humana. A advertência que Deus havia dado a Caim, que o pecado estava à porta, pronto para atacá-lo, se concretizou. Mas mesmo conhecendo todas as coisas e sabendo o que Caim havia feito, Deus o questionou sobre Abel. A resposta de Caim, no entanto, foi uma tentativa de álibi. Ele afirmou que estava em outro lugar e nada sabia sobre Abel. O homem, na loucura de seu pecado, ainda acredita que é capaz de enganar o próprio Deus. Mas como Deus é inescapável, Caim teve de lidar com as consequências do seu pecado. A Bíblia diz que Deus colocou uma marca em Caim, uma marca que, ao mesmo tempo em que evidenciava sua maldição, também preservava sua vida, para que ninguém tentasse matá-lo por vingança. Afinal, quem matasse Caim seria 7 vezes castigado. E em seguida, a Bíblia diz que Caim saiu da presença do Senhor. Eu sei que neste ponto surgem perguntas como que tipo de marca Caim recebeu, ou então quem poderia se vingar de Caim naquele tempo? E aqui eu já adianto que a Bíblia não responde essas perguntas diretamente, mas nos permite ter alguma ideia do que pode ter acontecido. E para que este vídeo não fique muito longo, nós vamos fazer um novo vídeo detalhado abordando especificamente essas questões. Mas agora vamos pensar um pouco sobre quais lições podemos aprender com essa história bíblica. Em primeiro lugar, essa história nos ensina sobre a natureza da verdadeira adoração. Quando olhamos para o contraste entre as ofertas de Caim e Abel, aprendemos um princípio muito importante. Deus não está apenas interessado no que é oferecido, mas no espírito e na intenção por trás da oferta. Em outras palavras, a verdadeira adoração ao Senhor não se resume a um ato externo em si, mas tem a ver essencialmente com o coração por trás da adoração. Caim trouxe algo ao Senhor, mas sem o coração. Ele se apresentou diante do Senhor, mas com o espírito errado. Abel, por outro lado, trouxe o melhor que tinha, como uma atitude de fé e reverência. Então, a aceitação de Abel e a rejeição de Caim nos lembram que Deus deseja que nos aproximemos dele com corações sinceros e com uma fé genuína. Será que estamos oferecendo a Deus o melhor que temos, o melhor de nós? Será que estamos apresentando nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Ou será que estamos trazendo a Ele apenas o que nos é conveniente? Em segundo lugar, a história de Caim e Abel nos ensina sobre a natureza do pecado e a responsabilidade humana. O pecado de Caim não foi um ato impulsivo ou repentino. Ele deliberadamente planejou o assassinato de seu irmão. O convite para Abel ir ao campo indica a premeditação por parte de Caim, e este é um ponto importante para entendermos a natureza do pecado. Muitas vezes, o pecado começa no coração com pensamentos de inveja, orgulho ou raiva, mas quando não tratado, facilmente pode se transformar em atos externos de violência, mentira ou injustiça. Além disso, Jesus, em Mateus capítulo 5, equipara a ira com o assassinato, ao dizer que qualquer um que se irar contra seu irmão já está sujeito ao julgamento. Caim, ao deixar que sua ira dominasse seu coração, em certo sentido já havia cometido assassinato em seu espírito antes de concretizá-lo fisicamente. O pecado interno sempre precede o pecado externo, e essa é uma das razões pelas quais devemos estar constantemente atentos ao estado de nossos corações. Como o sábio escritor de Provérbios adverte, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O pecado que estava à porta de Caim acabou por dominá-lo. Na verdade, quando o pecado não é combatido e submetido à vontade de Deus, ele cresce e se fortalece, até nos dominar completamente. Em terceiro lugar, a história de Caim e Abel nos ensina sobre o perigo de ignorar as advertências de Deus. O Senhor, em sua misericórdia, confrontou Caim e o instruiu sobre como poderia ser aceito se fizesse o bem. Porém, Caim recusou-se a ouvir. Em vez de humilhar-se e corrigir sua atitude, ele deu vazão ao pecado que já estava enraizado em seu coração. Então, há uma lição muito importante aqui para todos nós.
Quando Deus nos adverte sobre o pecado, Ele o faz por amor e por sua graça. As advertências divinas são uma oportunidade de arrependimento e restauração. Ignorá-las é seguir o caminho da destruição, assim como Caim. As pessoas que endurecem cada vez mais os seus corações diante do chamado de Deus ao arrependimento correm um risco muito grande, pois uma das piores coisas que alguém pode experimentar é o fato de ser entregue por Deus à sua própria dureza de coração e à plena capacidade de sua própria natureza pecaminosa. Quando isto acontece, já não há mais oportunidade para se arrepender. Nos dias de Moisés, insistentemente Faraó endureceu seu coração, até que um dia Deus tornou essa dureza irreversível. Provérbios capítulo 29, verso 1, nos ensina que o homem que muitas vezes é repreendido e sempre se recusa a aceitar a repreensão, insistindo em seu erro, será destruído de repente, sem aviso, sem que possa se recuperar. Em quarto lugar, a história de Caim e Abel pode ser vista como uma representação da humanidade. Caim e Abel retratam dois caminhos que os seres humanos podem seguir em relação a Deus. Caim, embora nascido como primogênito e talvez inicialmente esperado como redentor, acabou se tornando símbolo da rebelião, orgulho e autossuficiência. Abel, por outro lado, se tornou o exemplo da fé e da devoção genuína. O contraste entre os dois irmãos nesse ponto é realmente absurdo. Enquanto Caim se tornou o primeiro assassino da história, Abel se tornou o primeiro herói da fé. Então, esses dois irmãos representam, em certo sentido, a divisão espiritual da humanidade. Os que seguem a Deus em humildade e fé, e aqueles que confiam em suas próprias obras e caem na rebeldia. Na história de Caim e Abel, inclusive, começamos a ver o princípio da separação entre o povo de Deus e aqueles que seguem o caminho da carne e da descrença. Após a morte de Abel, na verdade, essa separação continuou sendo desenvolvida na linhagem de Caim e na linhagem de Sete. Embora o registro dos nascimentos de Caim e Abel tenha trazido consigo a triste realidade de um mundo pós-queda, ele também é um testemunho de que a promessa de Deus de enviar um Salvador permaneceu firme. A vida continuou e Deus preservou a humanidade para o cumprimento de seus planos. No entanto, a tragédia que se seguiu entre os dois irmãos nos lembra que, fora da graça de Deus, o coração humano é inclinado ao mal. Portanto, a história de Caim e Abel nos convida a considerar o plano de Deus em meio à queda, a realidade do pecado que afeta todos nós e a necessidade de olharmos além da tragédia terrena para a promessa celestial da redenção, que se cumpre plenamente em Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, eu gostaria de saber de você se há alguma outra lição que você consegue aprender com a história de Caim e Abel na Bíblia. E se você tem vontade de crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, entendendo as doutrinas bíblicas detalhadamente, mas ao mesmo tempo com uma linguagem simples e objetiva, você pode estudar teologia conosco totalmente online, de qualquer lugar, através de videoaulas, apostilas e com certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Hoje vamos refletir sobre uma das mais importantes e desafiadoras parábolas de Jesus, a parábola das 10 virgens. Essa parábola nos fala sobre a vinda de Cristo e a nossa preparação espiritual para esse grande dia. Será que estamos prontos para encontrar o nosso noivo celestial? Será que temos óleo suficiente para as nossas lâmpadas? Será que estamos atentos ao grito que anuncia a sua chegada? Vamos descobrir juntos, abrindo as nossas Bíblias em Mateus 25, do 1 ao 13. Leia comigo. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes, e 5 insensatas. As insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E, tardando o noivo, tosquenejaram todas, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes:
dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essa parábola é muito rica em significados e lições para nós. Para entendermos melhor, vamos dividir a parábola em 3 partes, a espera, o grito e a entrada. Na primeira parte, vemos que as 10 virgens saíram ao encontro do noivo, levando as suas lâmpadas. As lâmpadas eram recipientes de barro ou metal, com um pavio e um reservatório de óleo, que serviam para iluminar o caminho. As virgens faziam parte do cortejo nupcial, que acompanhava o noivo até a casa da noiva, onde se realizava o banquete. O noivo podia demorar a chegar, dependendo das negociações com o pai da noiva e dos preparativos da festa. Por isso, as virgens precisavam estar preparadas para esperar. Mas nem todas estavam preparadas da mesma forma. 5 delas eram prudentes, e 5 insensatas. As prudentes levaram azeite extra em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. As insensatas não levaram azeite consigo, confiando apenas na quantidade que havia nas lâmpadas. O que isso significa? O que o azeite representa? O azeite, na Bíblia, é um símbolo do Espírito Santo, que nos enche de luz, vida e sabedoria. As virgens prudentes representam os cristãos que têm uma relação pessoal e profunda com Deus, que se alimentam da sua palavra, que oram sem cessar, que obedecem aos seus mandamentos, que frutificam em boas obras, que testemunham do seu amor, que se santificam pelo seu poder. Esses cristãos estão cheios do Espírito Santo, e por isso as suas lâmpadas brilham na escuridão deste mundo. As virgens insensatas representam os cristãos nominais, que têm uma forma de piedade, mas negam o seu poder, que frequentam a igreja, mas não têm comunhão com Deus, que cantam louvores, mas não adoram em espírito e em verdade, que conhecem a doutrina, mas não praticam a justiça, que se conformam com este século, mas não se renovam pela transformação da mente. Esses cristãos estão vazios do Espírito Santo, e por isso as suas lâmpadas se apagam na escuridão deste mundo. A primeira lição que essa parábola nos ensina é que precisamos estar cheios do Espírito Santo para estar prontos para a vinda de Cristo. Não basta ter uma lâmpada, é preciso ter óleo. Não basta ter uma aparência de cristão, é preciso ter a essência de Cristo. Não basta ter uma religião, é preciso ter uma relação. Não basta ter uma fé morta, é preciso ter uma fé viva. Na segunda parte da parábola, vemos que, tardando o noivo, tosquenejaram todas, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. Nessa parte, vemos a surpresa e a urgência do grito que anunciou a chegada do noivo. As virgens, que estavam dormindo, tiveram que se levantar e preparar as suas lâmpadas. As prudentes, que tinham azeite extra, puderam acender as suas lâmpadas sem problemas. As insensatas, que não tinham azeite, viram as suas lâmpadas se apagando e pediram ajuda às prudentes. Mas as prudentes não puderam ajudá-las, pois o azeite era pessoal e intransferível. Elas mandaram as insensatas irem comprar o azeite dos que o vendiam. Mas era tarde demais. O que isso significa? O que o grito representa? O grito representa o chamado de Deus para o seu povo, que pode acontecer a qualquer momento, e que nos desperta para a realidade da sua vinda. Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora em que ele voltará, e que ele virá como um ladrão na noite, quando menos esperarmos. Por isso, ele nos exorta a vigiar e orar, para que não sejamos surpreendidos pelo seu aparecimento. As virgens prudentes representam os cristãos que estão vigilantes e atentos à voz de Deus, que não se deixam levar pelo sono da indiferença, da acomodação, da distração, da ilusão, da tentação.
Esses cristãos estão prontos para se levantar e ir ao encontro do noivo, pois têm as suas lâmpadas acesas e as suas vestes limpas. As virgens insensatas representam os cristãos que estão adormecidos e alheios à voz de Deus, que se deixam levar pelo sono da indiferença, da acomodação, da distração, da ilusão, da tentação. Esses cristãos não estão prontos para se levantar, esses cristãos não estão prontos para se levantar e ir ao encontro do noivo, pois têm as suas lâmpadas apagadas e as suas vestes sujas. A segunda lição que essa parábola nos ensina é que precisamos estar vigilantes e atentos à voz de Deus, para que não sejamos surpreendidos pela sua vinda. Não basta estar cheio do Espírito Santo, é preciso estar acordado e alerta. Não basta ter uma fé viva, é preciso ter uma fé ativa. Não basta ter uma relação com Deus, é preciso ter uma comunhão com Deus. Não basta ter uma esperança futura, é preciso ter uma obediência presente. Na terceira e última parte da parábola, vemos que, tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Nessa parte, vemos a diferença entre as virgens que entraram com o noivo para o banquete e as que ficaram de fora, e a resposta do noivo às que bateram na porta. As virgens prudentes, que tinham as lâmpadas acesas, puderam entrar com o noivo para as bodas, que representam a celebração da união entre Cristo e a sua igreja, o seu povo escolhido. As virgens insensatas, que tinham as lâmpadas apagadas, ficaram de fora, e quando tentaram entrar, encontraram a porta fechada, e ouviram do noivo uma terrível declaração: Em verdade vos digo que vos não conheço. O que isso significa? O que a entrada representa? A entrada representa a salvação e a comunhão com Cristo, que é concedida aos que o conhecem e o seguem, aos que o amam e o servem, aos que o confessam e o honram, aos que o recebem e o guardam. A porta representa a oportunidade que Deus nos dá, que pode se fechar se não a aproveitarmos, se não entrarmos pela fé em Cristo, se não nos arrependermos dos nossos pecados, se não nos entregarmos à sua graça. As virgens prudentes representam os cristãos que entram pela porta estreita, que é Cristo, e que encontram a vida eterna, a paz, a alegria, o amor, a glória. Esses cristãos são reconhecidos por Cristo como seus filhos e amigos, e são convidados a participar da sua festa. As virgens insensatas representam os cristãos que batem na porta larga, que é o mundo, e que encontram a morte eterna, o sofrimento, o choro, o lamento, a vergonha. Esses cristãos são rejeitados por Cristo como estranhos e inimigos, e são excluídos da sua festa. A terceira e última lição que essa parábola nos ensina é que precisamos entrar pela porta que Deus nos abre, que é Cristo, para que não fiquemos de fora da sua salvação e da sua comunhão. Não basta estar acordado e alerta, é preciso entrar e permanecer. Não basta ter uma fé ativa, é preciso ter uma fé obediente. Não basta ter uma comunhão com Deus, é preciso ter uma aliança com Deus. Não basta ter uma obediência presente, é preciso ter uma fidelidade eterna. Se você gostou desse vídeo, ou se ele fez algum sentido para você, por favor, curta, deixe seu like, compartilhe, isso nos ajuda a nos motivar a trazer mais vídeos para você. Até a próxima. Pastor César Cavalcante deixa Felipe Freire, que é intitulado pastor em uma igreja inclusiva, sem resposta em seu programa de debates. Quando você diz assim, olha, Deus me fez nascer assim, e eu não acredito que se eu nasci assim, então é contra o que Deus... Vamos lá. Eu disse há pouco e você tinha concordado. Todos nós nascemos pecadores. Sim. Todos nós nascemos pecadores. Lugar de pecador é aonde, Felipe? Lugar de pecador é no inferno. Pronto. Então todos nós merecemos o inferno. Eu nasci merecendo o inferno, você nasceu merecendo o inferno. Sim, todos nós. Não somente por conta da sexualidade, mas por conta da nossa natureza caída. Sim. Que inclui a sexualidade também, mas a sexualidade é um ponto, mas tem vários outros. Então, todos nós nascemos pecadores. Então, isso desfaz essa sua fala que você diz assim, mas por que Deus me faria com desejo, não sei o que, para ir para o inferno? Então, nós nascemos assim, nós nascemos pecadores. Para nós, o pecado é natural. O que é natural para nós é pecar. Assim como a respiração aeróbica que a gente faz é uma coisa natural, então você não sabe quantas vezes você respirou hoje. Você não sabe, você não pensa assim, agora eu tenho que encher meu pulmão, agora eu tenho que esvaziar. Não, porque isso é natural, faz parte da nossa natureza.
o pecado também faz parte da nossa natureza. Então nós nascemos pecadores. E os cristãos são novas criaturas. Por isso eles precisam abandonar o velho homem com tudo que ele traz, mesmo que esse velho homem tenha nascido com uma inclinação de ser alcoólatra ou homossexual ou qualquer outra coisa. Quando Jesus falava aos seus discípulos, ele não prometeu facilidade nesse mundo. Pelo contrário, ele disse que nós precisamos entrar pela porta estreita. Mateus 16, 24 diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como eu disse há pouco, a área da sexualidade é um desafio, não só para o homossexual. Eu até acho que pode ser maior para o homossexual, mas também é um desafio para o heterossexual. Também é um desafio para a pureza sexual, é um desafio para todos. Você está entendendo? Não é só para você. Como que você coloca, se você nasceu pecador e entende isso e concorda, então como que você coloca a sua opção sexual acima do que Deus está dizendo? Porque nós temos textos claros onde Deus está dizendo, isso aí é uma abominação. E aí, agora é uma decisão. Você concorda com Deus ou discorda? Então, pastor César, olha só. O senhor traz elementos aqui interessantes, né? Primeiro que, ressignificando a fala e respeito, claramente, porque é aquilo que ele acredita e eu não estou aqui para causar qualquer tipo de desconforto, ao contrário, estou falando aquilo do que eu acredito. Não é uma opção ser homoafetivo. Eu não... Mais uma vez, eu não escolho ser homoafetivo. Eu não acordo e falo, hoje eu quero ser gay. Assim como ninguém escolhe nascer pecador. Exatamente. Eu nasci assim e acredito que sou assim. Fui criado assim. Qualquer pessoa que você for conversar, que seja homoafetiva, você vai perguntar assim pra ela, fulano, você descobriu ou você sempre foi? A pessoa vai dizer, muitas vezes, olha, eu sempre fui. E muitas vezes também a pessoa namorei pessoas. Namorei. Tem vários. Existem. Eu, Felipe, pastor. Eu me converti muito cedo e sempre fui uma criança mais doce, uma criança mais afeminada, uma criança... e minha mãe, né, meu pai, veja bem, não tinha informação. A igreja, por sua vez, não estava preparada, como muitas ainda não estão, né? Diferente do posicionamento do pastor César, que brilhantemente colocou aqui, né, que a igreja pode receber os homoafetivos, eles serão acolhidos ali, eles poderão assistir o culto, mas não poderão ingressar o chamado. Mas a igreja hoje ela não está preparada para receber o homoafetivo. Então, assim, não se trata sobre eu ir contra a Deus, eu nasci assim. Tem um livro chamado Atração por Pessoas do Mesmo Sexo e a Igreja. Ele vai falar sobre a plausibilidade do celibato, do Ed Shawn. Ed Shawn é um pastor que tem atração por pessoas do mesmo sexo, mas ele nunca teve relação com pessoas do mesmo sexo. E ele conta como dói, como ele sofreu a vida inteira e ele entendeu à luz das escrituras, ele quis de verdade compreender, ele entendeu o que é pecado e ele falou, Senhor, o Senhor tira desejo de algumas pessoas, mas de mim isso não mudou. Então o que eu faço pelo Senhor é me entregar no celibato. Ele nunca teve relação com ninguém, nem com homem, nem com mulher. Ele é celibatário e ele conta nesse livro 9 erros que a igreja comete no acolher da dor dessas pessoas. É muito interessante a possibilidade do celibato. Caso você entendesse nas escrituras de que é pecado, ainda que você se identifique, ainda que você sinta esse desejo, mas você entendendo na escritura que é pecado, existiria amor por Jesus suficiente para você viver um celibato, por exemplo? Camila, eu acho que ninguém tem o poder de mensurar ou quantificar o amor que uma pessoa pode ter ou não para Jesus, né? Através de uma ação, de uma atitude. É que Jesus falou isso. Quem me ama, obedece meus mandamentos. Negue-se a si mesmo e siga. E pegue sua cruz e siga. Então, o discipulado é amor, não tem jeito. Agora, eu penso, Camila, que assim... por que esse pastor, por exemplo, escolheu o celibato, escolheu sofrer, escolheu viver uma vida infeliz? Segundo ele, por amor a Jesus. Por amor a Jesus. O amor de Jesus me colocaria nessa condição de sofrimento? Então, eu penso, eu vou neste lugar, entende? Bom, então, vamos lá. Jesus nos chamou para sermos suas testemunhas.
E a palavra testemunhas no texto grego lá é mártir. Significa que o chamado de Jesus para nós é o chamado para o martírio. Os primeiros cristãos tiveram de perder a vida por causa do evangelho. Aliás, não somente os primeiros cristãos, mas até o dia de hoje. Os últimos números, você tem aí mais de 150 mil cristãos são mortos por sua fé anualmente. Sim. Então, essa sua fala não encontra contexto na história. Porque, tipo assim, mas será que Jesus me chamaria para negar tal? Então, é justamente esse o chamado de Jesus em Mateus 16, o texto que eu li. Ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Então, você diz assim, olha, não dá para saber se é ou não, só no juízo. Então, não, dá para saber sim, temos a Bíblia. Se a Bíblia é a palavra de Deus, então ela tem de ser a regra. Aí a questão é se a interpretação sua do que se você considera a Bíblia a palavra de Deus, já era, acabou. Então nós temos uma regra. Aí vamos tratar agora da interpretação da regra. A regra é a palavra, a Bíblia é a palavra, é a regra. A questão é, se a sua interpretação estiver equivocada, então você está no inferno no final. Se a sua interpretação não estiver equivocada, então há espaço na graça para alguém que não quer abrir mão de uma sexualidade que a Bíblia discorda. Teologando nos textos, indo para os textos, qual é o texto que você acha base para isso? Porque todos os textos que nós apresentamos aqui são contrários, né? Qual é o texto que acha? Que você fala assim, esse texto aqui, ó. Pastor César, eu comecei a minha fala aqui trazendo o versículo que está lá escrito em 1 Pedro 2, 9 e 10, né? Todas as vezes que nós terminamos e encerramos um culto lá na Contemporânea, a gente professa esse versículo. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? A fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Eu acredito nessa promessa. Eu acredito nesta graça que me alcança. Eu acredito que eu sou amado por Jesus. Eu acredito que eu sou aceito por Jesus. Eu não posso, em nenhum momento, Pastor César, e respeito, assim, imensamente a fala do Senhor, a opinião que o Senhor tem. Inclusive, me ponho aqui até num lugar de reconhecer a unção que Deus tem na sua vida, né? O Senhor hoje é um profeta, né? É uma pessoa, uma referência dentro do mundo eclesiástico, onde Deus o Senhor seja louvado. Tem ensinado tantas pessoas a levar a palavra de Deus, inclusive constituiu esse lugar para que muitas pessoas sejam salvas, curadas e libertas. E eu fico feliz de poder estar aqui hoje, mas eu acredito que a promessa que está lá em 1 Pedro 2, 9 e 10 me alcança. Curiosamente, você já leu a 2 de Pedro 2, 9 e 10? Já. Porque você está falando na 1 de Pedro. Quando termina o culto, vocês leem 1 de Pedro 2, 9 e 10. Mas a 2 de Pedro 2, 9 e 10 diz assim, ó: o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que seguindo a carne andam em imundas paixões, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas, deformidades. Bom, eu falei que era 9 e 10, mas eu estou lendo até o 13. Acho que fica claro aqui, infelizmente nosso tempo é curto. Eu quero agradecer. Não quis ser descortês, nem desrespeitoso com você em nível pessoal, embora eu pense completamente diferente, mas o nosso debate está sempre no campo das ideias, Felipe. O senhor sempre foi, desde o primeiro contato, muito cortês, muito gentil, muito e você respeitoso. Também é um rapaz maravilhoso nesse quesito do respeito. Obrigado. Em Mulheres da Bíblia, veremos a história das 10 mulheres mais perigosas e temidas da Bíblia. Você acha que os personagens mais perigosos da Bíblia são apenas homens? Pense de novo,
Por trás de tronos, seduções e decisões sombrias, estavam mulheres que manipularam reis, destruíram profetas e corromperam nações inteiras. Algumas foram movidas por vingança, outras por ambição desmedida. E há quem diga que até hoje, o espírito de algumas delas ainda ronda o mundo. Prepare-se, porque hoje você vai conhecer as 10 mulheres mais perigosas e temidas da Bíblia. Mulheres que não foram apenas coadjuvantes, mas protagonistas de alguns dos episódios mais sombrios das Escrituras. Mas antes de começarmos, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a Bíblia é revelada como você nunca viu. Vídeos como esse vão te surpreender, desafiar e até arrepiar. Em 10º lugar, iremos conhecer a história da mulher de Potifar, a tentadora que quase destruiu um inocente. José, filho de Jacó, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e levado ao Egito. Lá, ele se destacou como servo fiel na casa de Potifar, um oficial do faraó. Potifar confiava tanto em José que o colocou como administrador de toda a sua casa. Mas havia um problema. José era bonito e a esposa de Potifar começou a cobiçá-lo. Dia após dia, ela tentava seduzi-lo dizendo: "Deita-te comigo." José sempre recusava, dizendo que não poderia trair seu senhor nem pecar contra Deus. Um dia, ela o agarrou pela roupa. José fugiu, mas ela ficou com o manto dele na mão. Furiosa por ter sido rejeitada, ela inventou que José tentou abusá-la, mostrou o manto ao marido e o acusou falsamente. Resultado, José foi preso injustamente. Passou anos na cadeia por um crime que não cometeu. Em 9º lugar, Dalila, a mulher que derrubou o gigante de Israel. Sansão era um juiz de Israel, conhecido por sua força sobrenatural, força que vinha diretamente de Deus como símbolo de seu voto de consagração. Enquanto lutava contra os filisteus, inimigos do povo de Deus, ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que vivia no território inimigo. Mas o amor de Sansão foi sua ruína. Os líderes filisteus procuraram Dalila e lhe ofereceram uma grande recompensa em prata se ela descobrisse o segredo da força de Sansão. Ela aceitou e se tornou uma traidora. Várias vezes tentou arrancar a verdade dele com charme, insistência e chantagem emocional. Finalmente, Sansão cedeu e revelou: "Se cortarem meu cabelo, perderei minha força." Dalila esperou ele, dormir em seu colo. Chamou um homem para cortar suas tranças e então gritou: "Os filisteus vêm aí, Sansão!" Sem forças, Sansão foi capturado. Teve os olhos perfurados e foi humilhado publicamente. Dalila usou do amor como arma e entregou um herói nas mãos dos inimigos. Ela não apenas destruiu um homem, mas causou dor a toda uma nação. Em 8º lugar, Herodias, a mulher que pediu a cabeça de um profeta. Herodes era uma mulher ambiciosa e sem escrúpulos. Ela se casou com Herodes Antipas, mas havia um problema. Herodias já era esposa do irmão dele, o que era considerado adultério e escândalo público. Quem teve coragem de denunciar essa união foi João Batista, o profeta escolhido por Deus. Ele confrontou Herodes e Herodias, dizendo abertamente: "Não te é lícito ter a mulher do teu irmão." Herodias ficou furiosa, sentia ódio por João Batista e queria vê-lo morto. Mas Herodes tinha medo. Ele respeitava João como um homem santo. Então, Herodias bolou um plano cruel. Durante uma festa, sua filha Salomé dançou para Herodes e o agradou tanto que ele jurou dar a ela o que pedisse. Orientada pela mãe, a jovem fez um pedido chocante: "Quero agora mesmo a cabeça de João Batista num prato." Herodes, constrangido diante dos convidados, mandou decapitar João. Herodias não apenas calou a voz da verdade, mas eliminou.
um dos maiores profetas da Bíblia. Seu ódio foi mais forte que a justiça, e a cabeça de João Batista virou troféu em sua vingança pessoal. Em 7º lugar, Atalia, a rainha que matou os próprios netos. Atalia foi uma mulher cheia de ambição, sem limites para alcançar o poder. Ela era filha de Acabe e Jezabel, e casada com Jorão, rei de Judá, o que a fez se tornar rainha quando seu filho, Acasias, assumiu o trono. Mas quando Acasias foi morto em uma batalha contra o rei de Israel, Atalia viu uma oportunidade de tomar o poder para si. Ao invés de permitir que o trono fosse herdado por outro membro da família real, Atalia mandou matar todos os seus próprios netos, filhos de Acasias, para garantir que não houvesse ninguém que pudesse desafiá-la. Porém, ela não sabia que sua neta Joás, um bebê, havia sido escondido por sua tia Josaba, que o resgatou e o levou para o templo, onde foi protegido por anos. Joás cresceu secretamente, aguardando o momento de retornar ao trono. Quando ele completou 7 anos, foi proclamado rei de Judá. Atalia, quando soube da traição, tentou manter seu controle, mas foi capturada e morta pelos próprios soldados, terminando sua tirania. Atalia não teve piedade e matou sua própria família por sede de poder, resultando numa era de terror em Judá. Seu reinado é lembrado como um dos mais cruéis da história bíblica. Em 6º lugar, Jezabel, a rainha que corrompeu uma nação. Jezabel era filha do rei Etbaal, rei de Sidom, e se casou com o rei de Israel, Acabe. Ao se tornar rainha, Jezabel trouxe com ela a adoração a Baal, uma divindade pagã, que logo começou a se espalhar por todo o reino de Israel. Ela usou seu poder de forma manipuladora e cruel para implementar a idolatria e a imoralidade no reino. Jezabel perseguiu e matou os profetas de Deus, como o famoso Elias, que a desafiou publicamente. Sua crueldade não conhecia limites, e ela foi responsável pela morte de muitos homens justos, enquanto ela mesma se mantinha em seu poder, adorando Baal. A rainha também corrompeu o próprio rei Acabe, tornando-o mais fraco e submisso à sua vontade. Jezabel manipula Acabe em momentos críticos, como na famosa história do campo de Nabote, onde ela arquitetou o assassinato de Nabote para que seu marido pudesse tomar sua terra. Quando o profeta Elias proclamou a condenação de Jezabel, a rainha se manteve arrogante, ignorando o aviso. Eventualmente, ela foi derrubada de sua janela e morta, sendo devorada pelos cães, cumprindo assim a profecia de Elias. Jezabel é lembrada como a mulher que não só destruiu a fé em Deus, mas também corrompeu toda uma nação, trazendo destruição e morte por onde passava. Em 5º lugar, Mical. A mulher que desprezou o louvor a Deus, Mical, era filha do rei Saul e esposa do rei Davi. Sua história é marcada por um episódio importante na vida de Davi, quando ele trouxe a Arca da Aliança de volta a Jerusalém, após tê-la recuperado dos filisteus. Durante a celebração, Davi dançou com grande entusiasmo diante da arca, louvando a Deus com todo o seu coração. No entanto, Mical, sua esposa, o observava da janela e ficou desprezando a atitude de Davi. Ela achou que o rei estava se comportando de maneira indigna, dançando de forma descontrolada, e o ridicularizou por isso. Mical acusou Davi de se expor de forma vulgar diante das servas, sem considerar o significado espiritual daquele ato. Davi respondeu, dizendo que estava dançando para o Senhor e que isso era motivo de alegria e gratidão, independentemente de como os outros o viam. Porém, Mical não compreendeu a importância do louvor a Deus e por isso foi castigada com a esterilidade, não tendo filhos até a sua morte. Mical é lembrada como a mulher que desprezou o louvor a Deus e se apegou à sua visão mundana,
perdendo a oportunidade de ser parte do grande mover de Deus na vida de seu marido. Em quarto lugar, a mulher de Ló, a que olhou para trás. A história da mulher de Ló está registrada no livro de Gênesis, quando Deus decidiu destruir as cidades de Sodoma e Gomorra devido à extrema perversidade de seus habitantes. Ló, sobrinho de Abraão, e sua família foram avisados por anjos para fugir da cidade e não olharem para trás. Deus havia dado uma ordem clara: não olhe para trás. No entanto, enquanto fugiam, a mulher de Ló não resistiu à tentação e olhou para trás. Esse ato simples de desobediência teve um preço mortal. Ela foi transformada em uma estátua de sal, uma punição direta de Deus por não confiar em sua palavra e desobedecer à instrução dada. A mulher de Ló, ao olhar para trás, simboliza aqueles que, apesar de serem resgatados da destruição, ainda têm seus corações e pensamentos presos ao passado. Seu olhar foi um sinal de falta de fé e arrependimento, mostrando que não estavam completamente dispostos a deixar para trás os pecados e as tentações de sua antiga vida. O mal que a mulher de Ló causou foi o reflexo da sua escolha de desobedecer à orientação divina, o que resultou em sua própria condenação. Esse episódio ensina que, para seguir a salvação, é necessário abandonar completamente o passado e não olhar para trás. Em terceiro lugar, a mulher de Jó, a voz da desistência. A história de Jó é uma das mais conhecidas na Bíblia e sua esposa, embora não tenha um nome específico nas Escrituras, desempenha um papel importante na narrativa. Ela aparece quando Jó, um homem justo e temente a Deus, é subitamente acometido por uma série de tragédias devastadoras. Ele perde seus bens, seus filhos e sua saúde, sendo coberto de úlceras dolorosas. Diante de todo o sofrimento de seu marido, a mulher de Jó se vê desesperada e com uma fé abalada. No capítulo 2 de Jó, após ver o sofrimento imenso de seu esposo, ela diz: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:9. Essa fala demonstra um momento de desespero e desesperança. Ela questiona a continuidade da fé de Jó, sugerindo que ele amaldiçoasse a Deus e se entregasse à morte como uma forma de escape. Embora a mulher de Jó tenha sido afetada pela dor e perda, ela representa uma tentativa de afastamento da fé em Deus no meio do sofrimento. A sua atitude contrastou com a resposta de Jó, que continuou confiando em Deus, mesmo sem entender os motivos por trás do seu sofrimento. Em segundo lugar, Semíramis, a mãe da idolatria. Semíramis, uma figura envolta em lendas e mistério, é mencionada em algumas tradições antigas, especialmente nas escrituras de historiadores e fontes extra-bíblicas. Ela foi uma rainha da Babilônia e é frequentemente associada à origem da idolatria. A história dela não é narrada diretamente na Bíblia, mas seu impacto é claro em como a idolatria e a perversão da fé foram disseminadas entre as nações antigas. Semíramis é tradicionalmente descrita como uma mulher ambiciosa e manipuladora, que ascendeu ao poder de maneira implacável após a morte de seu marido Nimrod, um governante que se tornou conhecido por seu envolvimento na construção da Torre de Babel. Após a morte de Nimrod, Semíramis tomou o controle do reino e, em algum momento, proclamou-se deusa e exigiu ser adorada. Ela foi a fundadora de muitos cultos pagãos, sendo conhecida como a mãe de todas as idólatras. E, em primeiro lugar, a meretriz do Apocalipse, a mulher montada na besta. A meretriz do Apocalipse, também conhecida como a mulher montada na besta, aparece no livro de Apocalipse, capítulo 17. Ela é uma figura simbólica e poderosa, descrita como uma mulher imoral, vestida de luxo,
montada em uma besta escarlate cheia de nomes blasfemos e 7 cabeças e 10 chifres. Ela é chamada de Babilônia, a Grande, representando uma cidade ou império corrupto que simboliza a apostasia, idolatria e a corrupção moral extrema nos últimos tempos. A mulher está embriagada com o sangue dos mártires de Cristo, indicando sua responsabilidade pelas perseguições e pela morte dos fiéis. Ela seduz as nações com suas mentiras e abominações, levando-as ao pecado e afastando-as de Deus. Seu reinado é caracterizado pela idolatria, e ela promove um sistema de opressão espiritual e falsa adoração. No fim, a besta que ela montava a abandona, e a mulher é destruída pelos reis e poderes do mundo, representando a queda do sistema maligno que ela representa. Essa destruição simboliza o juízo final de Deus sobre a corrupção, o mal e a idolatria, mostrando que o mal não prevalecerá. Em resumo, a meretriz do Apocalipse é uma figura de prostituição espiritual e idolatria que seduz as nações e promove a corrupção. Mas no fim, enfrenta a justiça de Deus, que a destrói junto com seu império. Essas mulheres deixaram marcas profundas na Bíblia. Algumas destruíram reinos, outras amaldiçoaram seus próprios lares. Mas todas nos ensinam uma coisa: o poder mal direcionado pode causar destruição sem limites. Qual dessas histórias mais te chocou? Comenta aqui embaixo. E se quiser um vídeo especial sobre Jezabel, Dalila ou a mulher do Apocalipse, ou quer conhecer mais mulheres que assobraram o passado, comenta: quero parte 2.